Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a assistente social Emília Toldo. Ela veio participar do nosso canal para falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre a Emília, quem é a Emília, onde ela trabalha e a sua trajetória até aqui também. Então, Emília, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada, boa tarde a todos. Confesso, Ana, que me senti muito honrada com esse convite, me senti muito lisonjeada com esse convite. Fiquei até emocionada em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional. Fico muito agradecida mesmo pelo convite. Que bom, Emília. E justamente a gente está aqui, né, te convidou, assim como a gente vai ter outros convidados também, justamente para falar sobre o trabalho, né, do profissional, do serviço social, que é uma profissão tão importante, que é com vários locais de atuação. Então, nosso objetivo é esse, é ampliar, né, esse conhecimento sobre o trabalho e fortalecer também a importância do assistente social nos seus diversos setores de atuação. Gostaria de parabenizar vocês por essa ideia maravilhosa e dizer para vocês o quanto a nossa categoria precisa se fortalecer cada vez mais, o quanto a nossa profissão precisa ser mostrada cada vez mais. Então, estamos de parabéns por essa iniciativa. Emília, então, fala um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, tua formação, tem alguma especialização? Como que foi a tua formação profissional? Então, Ana, em 2009 eu iniciei a graduação ali na universidade, na Uniplac, na Universidade do Planalto Catarinense, né, a nossa Uniplac. Iniciei serviço social, me apaixonei pela profissão, costumo dizer que não exerço por dinheiro, mas por amor, porque é uma profissão que né, se torna apaixonante, ou você gosta ou você desiste, né? Em 2013, então, eu finalizei a minha graduação em serviço social ali na Uniplac, onde em 2016 iniciei a minha especialização como gestão do SUAS, voltada mesmo para o SUAS, porque no estágio, no campo de estágio, eu optei por atuar no CRAS. Então, por lá, permaneci por 2 anos, já estando dentro da assistência, pensei em fazer a especialização em gestão do SUAS. Em 2016, pensando na educação, me especializei em serviço social na educação. E em 2023, hoje, eu atuando na saúde, então me especializei em saúde da família. Já uma caminhada aí, né, com especializações, com A especialização nos traz um preparo a mais, né, pra gente atuar. Depois da graduação, a especialização vem muito com isso, assim, né, a gente já se formou, já tem um pouquinho de experiência e vai para a especialização, então, para aprimorar, né, esse processo da nossa profissão. Enquanto assistente social, assim, quais os locais que você já atuou, onde você já trabalhou e onde você está agora? Então, Ana, em 2014 iniciei minha trajetória profissional como assistente social, já graduada. Iniciei no Pronatec. Em 2016, passei a atuar no CRAS, onde, por curiosidade, eu havia feito estágio. Um local que, no estágio, eu já me apaixonei, já me encantei. Então, lá atuei como profissional, de 2016 a 2021. Em seguida, 2022, desculpa. Em seguida passei para o Banco de Alimentos, onde permaneci 6 meses mais ou menos. E hoje, em 2022 também, quando estava no Banco de Alimentos, iniciei no CER Cardiopulmonar, que é o Serviço de Reabilitação Física e Funcional Cardiopulmonar e Dor Crônica na Uniplac, onde estou atuando até o dia de hoje. O que ele abrange? Quem acessa esse local? Então, o CER é um serviço de reabilitação cardiopulmonar e dor crônica para pacientes que têm algum problema cardíaco pulmonar ou dor crônica. A famosa fibromialgia, né, que está aí bem auge. Esse público era um público que não tinha um espaço para ser reabilitado. Hoje essa demanda é aberta para nós. Esse paciente ele chega para nós através da unidade de saúde. Então, a porta de entrada para chegar no nosso serviço seria a unidade de saúde. Esse paciente ele precisa estar passando pelo médico, o médico está identificando e encaminha para o nosso serviço, entra por uma fila e a gente em seguida vai estar chamando. Esse paciente da dor crônica, ele vai permanecer por 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. E o paciente cardiopulmonar, ele fica durante 6 meses em reabilitação. Esse serviço ele conta com uma equipe multiprofissional, onde trabalha médico, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo, nutricionista e enfermeiro. Então, como você falou, diversos profissionais fazem parte, né, do CER e realizam diversos atendimentos. E para a gente focar no trabalho do assistente social, qual é o papel do assistente social, quem ele atende, como que é esse
esse público do assistente social dentro do seu local de trabalho? Nossa, Ana, que pergunta maravilhosa. É uma pergunta assim, que gera muita curiosidade. Confesso para você que nós, profissionais, quando nós nos graduamos, nós voltamos para onde? Nós voltamos muito para o SUAS e não para o SUS. E quando nós chegamos no SUS, eu confesso que nós, enquanto assistentes sociais, nós e as pessoas ao nosso redor, os gestores, os colegas de trabalho, eles acabam ficando perdidos, mas o que o assistente social veio fazer aqui? O que o assistente social faz na saúde? Onde ele se encaixa? Aonde que o assistente social se encaixa? Porque na saúde aparece muito mais a dor, né? A dor ela é aparente, o remédio, o tratamento. E os profissionais em volta da saúde, mesmo o assistente social, quando ele chega, ele pensa, e agora? Aonde o profissional assistente social vai se encaixar? O que o assistente social, como que o assistente social vai atuar aí? Né? É aí que entra, Ana, que por trás de toda a dor, por trás de todo o remédio, por trás de toda a situação de saúde, existe o quê? Existe um contexto social por trás de tudo isso. Que muitas vezes esse contexto social, muitas vezes é ele que grita a dor. Muitas vezes essa questão da medicação, que ele tem que tomar exagerado, se o assistente social entrar e trabalhar esse contexto social, muitas vezes vai amenizar essa medicação. Então, o trabalho do assistente social é fundamental na saúde. É fundamental. É muito importante estarmos lá, para podermos ter essa visão desse contexto social. Que só quem vai poder atuar nessa questão do contexto social é o assistente social. Importante isso que você trouxe, Emília, do assistente social trabalhar esse contexto social, né? Porque realmente nunca uma coisa está sozinha, né? Sempre há uma história por trás, um sofrimento, e o profissional do serviço social, o assistente social, está preparado para atuar nessa área. Exatamente, Ana, exatamente. É aí que entra o nosso papel enquanto profissional, com o nosso olhar humanizado pelo paciente, usuário que está ali, né, gritando por uma dor que muitas vezes um trabalhar e um olhar do assistente social vai amenizar. Então você falou um pouquinho pra gente, né, de como que o usuário acessa, né, através da unidade de saúde, e fala um pouquinho pra gente a tua rotina interna lá. Tem outros assistentes sociais? Como que é o trabalho em conjunto? Como que é o atendimento? Neste trabalho que eu trabalho, no Ser Físico e Funcional, hoje sou só eu assistente social. Então nós trabalhamos juntamente com a equipe multi, é um trabalho bem bacana. Porque cada profissional dentro da sua profissão, cada profissional com o seu olhar. Então, quando o paciente chega da unidade de saúde, ele passa por mim ou pelo enfermeiro para uma triagem, né? A gente realiza essa triagem, eu enquanto assistente social, no momento da triagem, né? Como a gente tem um olhar mais ampliado, então a gente já consegue observar várias demandas que aquele paciente está chegando e já está trazendo, né? Só para saber, daí o paciente chega lá e ele fica sendo atendido por vocês frequentemente? O paciente chega, ele passa pela triagem, depois ele sai com uma agenda dessa triagem, aí ele passa pelo médico, pelo nutricionista e depois ele retorna para uma equipe multi, que é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, é o psicólogo e é o educador físico. Eu, enquanto assistente social, realizo o atendimento desse paciente, né? Realizo o atendimento individualizado, faço a minha avaliação social com ele, participo então da avaliação multi também com os outros profissionais, né, com as outras profissões, que é a equipe multi, identificando situações sociais por trás desse paciente, já realizo a visita domiciliar e já faço todos os encaminhamentos necessários para esse paciente. Depois, assim que você atendeu ele, continua atendendo, em algum momento você finaliza o seu atendimento ou é só quando ele sai do... Só quando ele sai do serviço daí. Mesmo ali identificando as demandas, né, que ele tem, eu continuo em atendimento. Aí, claro, infelizmente não posso fazer acompanhamento nada, né, que é o que eu amo, mas não posso, mas tudo bem. Então você encaminha para a rede. Daí eu já encaminho para a rede. Preciso encaminhar para a rede, não posso ficar. Emília, e quais os maiores desafios que você enfrenta no teu dia a dia enquanto assistente social? O que te marca, assim? O que para você é um desafio mesmo? Então, eu confesso para vocês que o meu maior desafio estando na saúde, como eu já havia falado para vocês anteriormente, da questão que eu sempre atuei no SUAS e não havia atuado no SUS, mas o meu maior desafio é os profissionais conhecerem o trabalho do assistente social. Porque o que acontece, Ana? No SUAS, o personagem principal sempre vai ser o assistente social. E quando o profissional chega no SUS, esse profissional, infelizmente, ele não é reconhecido. Os profissionais, os outros das outras categorias,
eles não sabem o que o assistente social faz. Isso é muito frustrante para mim, Emília, apaixonada pela profissão. Isso é muito frustrante, porque os profissionais, eles veem o assistente social como um auxiliar administrativo, eles pensam o que o assistente social está fazendo aqui, se aqui não tem cesta básica. Porque ele entende que o assistente social ele é só para fornecer cesta básica, ou é para ele auxiliar administrativamente, e infelizmente. E esse é um desafio bem grandioso para profissionais do SUS. Não sei se só eu vivencio essa situação, acredito que outros profissionais do SUS também teriam algo a contribuir, mas é aquilo que eu digo, depende de cada um de nós. A importância de nós, enquanto assistentes sociais, que viemos lá de uma caminhada suas, chegarmos na saúde e mostrarmos qual que é o nosso real papel. Por que o assistente social está ali naquele espaço desconhecido? E qual que é o nosso papel para nós atuarmos definitivamente para que eles possam conhecer, sim, e possam reconhecer que a nossa profissão é tão necessária e tão importante quanto a deles. É uma construção, então. É uma construção diária. Eu sempre falo para as estagiárias que vêm, sempre falo para elas, olha, vocês precisam não desistir, vocês precisam mostrar qual que é o real papel do assistente social. Vocês não podem pensar assim, mas eu preciso, então eu vou desviar minha profissão para outra profissão, eu vou fazer um administrativo, eu vou atuar de outra forma. Não, não é porque você precisa. Você tem um código de ética que te respalda, você estudou 4 anos e meio e você não pode prostituir a tua profissão. Você precisa sim mostrar qual que é o real papel do assistente social em todos os espaços, inclusive na saúde. Mas o assistente social, ele passa muito por essas questões também, né, Emília, de conscientizar as pessoas, né, de informar o seu papel, né, quão importante é o assistente social naquele local e muitas vezes realmente, né, construindo o seu espaço, né, como é um serviço novo, né, como você falou, então assim foi se construindo onde está ali, né, inserido o assistente social, o seu papel. E com certeza, então, hoje já tem uma caminhada construída, né, para outros profissionais que entrarem. É importante você falar também sobre os estagiários, né, tanto como é importante eles conhecerem, né, as áreas de atuação, para quando estiverem lá realmente trabalhando, né, lá ou em outros locais, já terem essa consciência, né, de como funcionam, de como eu posso melhorar, né, o atendimento, melhorar, me posicionar enquanto assistente social também, né? Exatamente, Ana. Porque o que acontece? Os outros profissionais das outras áreas, eles não têm obrigação de conhecer a tua profissão, assim como você não conhece a profissão deles. Justamente. Então, cabe a quem? Cabe a quem mostrar a sua profissão. Cabe a quem mostrar que a sua profissão é tão importante quanto as outras categorias. Cabe a nós. Então, hoje eu tenho uma estagiária e eu sempre falo para ela, sempre mostro esse lado para ela, eu digo para ela o quanto é importante ela estar na saúde e sempre falo isso para ela, cabe a nós mostrarmos a nossa profissão, porque as outras categorias profissionais, elas não conhecem, elas não têm obrigação nenhuma de conhecer. Então nós sim, temos que mostrar o nosso papel, mostrar de que forma nós atuamos e mostrar de que forma nós fazemos a diferença na vida das pessoas que passam pela nossa intervenção. A gente falou dos desafios e agora, assim, teve algum momento marcante para você enquanto assistente social que você gostaria de compartilhar com a gente? Ana, como eu te falei, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela profissão, realmente, assim, exerço com muito amor. E tive muitos momentos marcantes, muitos, assim, sabe, que eu poderia ficar aqui contando para você a tarde inteira e emocionada, porque cada vez que eu lembro eu me emociono. Mas teve um específico que foi realizado um atendimento, uma situação, onde na época que eu trabalhava no CRAS, onde um usuário entrou em contato com a gente informando que ele estava em prisão domiciliar, prestando os cuidados para os filhos, e ele solicitava urgentemente o atendimento de um assistente social. Então, naquele momento, a gente estava chegando de uma visita, a gente foi até a residência dele, chegando lá, a gente identificou vários aspectos que a gente poderia, assim, naquele momento, auxiliar ele, brevemente já fomos mapeando para que a gente pudesse trazer para ele um pouco mais de alívio naquela situação. E ele trouxe para nós uma demanda de que ele havia trabalhado no presídio, no período que ele ficou preso, ele trabalhou por alguns anos, e ele tinha um valor para receber, mas como ele estava em prisão domiciliar,
a juíza não havia liberado aquele valor e ele precisava do valor para se manter com os filhos que estavam ali sob os cuidados dele, com vários problemas de saúde, enfim. E naquele momento eu cheguei no CRAS e eu pensei, meu Deus, o que nós... Conversei com a minha colega e disse para ela o que nós podíamos fazer em relação a isso. Mas isso não compete a nós. Eu pensei, mas não compete a nós, mas vai competir, porque nós precisamos fazer alguma coisa, algum movimento para auxiliar ele nesse momento, que ele precisa desse valor. E ele já tinha um advogado, o advogado não tinha conseguido. Mas a situação era urgente, não era uma situação assim que precisava esperar. Era algo urgente, era para ontem esse dinheiro ser liberado. Aí, naquele momento, eu comecei a pensar, meu Deus, o que vamos fazer, enfim. Buscamos alguns contatos que nós tínhamos naquele momento, olhamos o nome da juíza ali, era lá de Curitibanos. Eu pensei, meu Deus, não faço a menor ideia quem que é essa juíza. E busquei alguns contatos de algumas pessoas que eu conhecia, conhece, sabe com quem que eu posso conversar, sei, é fulano de tal. Entre em contato com o cartório, entramos em contato com o cartório, explicamos a situação naquele momento. O cartório passou para nós o contato da assessora da juíza. Entramos em contato com a assessora, expliquei a situação é urgente, né? Essa situação precisa desse dinheiro para que ele possa, o básico, alimentação, medicação, enfim. E no outro dia, o dinheiro estava na conta dele. Então, se eu fico pensando assim, nós profissionais, se nós ficarmos limitados, pensando, meu papel é até aqui, ponto, nós não vamos ver mudanças. Agora, se nós pensarmos, nós podemos sim ir além, com certeza. Nós vamos ver muitas mudanças na vida dos nossos pacientes, dos nossos usuários, na vida daqueles que necessitam da nossa intervenção. Então, para a gente começar a finalizar nossa entrevista aqui contigo, nossa conversa, a gente queria saber um livro que te inspira na tua profissão, assim, ou na tua vida, que você sugeriria de uma leitura para as pessoas? Olha, eu sugiro Vade-Mecum, da Shelley Galdino, porque ali tem tudo que você precisar, você tem ali. Então, sugiro quem não leu, quem não adquiriu, busque adquirir, porque ele é muito completo. Pode repetir o nome pra gente? Vade-Mecum. Vade-Mecum. É a Bíblia do Serviço Social. É maravilhoso, gente. Ele tem tudo que você precisa. Todas as leis que você precisa ter ali. Que legal. No decorrer da trajetória da gente, né, enquanto assistente social, a gente encontra muitos mitos em relação ao assistente social, né? Qual é um mito, assim, que você queria dizer, olha, gente, isso é um mito sobre o trabalho do assistente social? Olha, um mito que eu cobro de vez em quando, quem estiver assistindo vai lembrar que eu dou umas cobradas bem boas, assim. Eu fico em pânico quando algum profissional olha para mim e fala assistência social. E eu tenho que olhar e dizer, assistência social é a política, a profissão é serviço social. Então esse é um mito assim que, olha, eu cobro. Quem fala já sabe que eu cobro. E um recado para aquelas pessoas que estão pensando em fazer serviço social, assim, em cursar essa profissão para ser futuramente assistentes sociais. O que você diria para essas pessoas? Olha, Ana, hoje eu diria para essas futuras profissionais, futuras colegas que estão chegando, eu diria, passem pela assistência, passem, mas por favor passem pela saúde. Passem pela saúde, cobre dos seus supervisores de saúde o fazer profissional dele dentro do espaço de saúde. E aquilo que eu sempre digo para minha estagiária, atenda o teu usuário, o teu paciente da forma que você gostaria de ser atendida. Dê o teu melhor. Vá sempre além. O céu é o limite para o assistente social. Não fique limitado no eu vou até aqui porque o meu papel é até aqui. Vá além, sempre além, que você vai fazer diferença na vida deles. Que bom, né, Emília? Que bom poder te ouvir, né? Poder saber um pouquinho da tua história e também dessa forma incentivar também as pessoas, né? Conhecer um pouquinho melhor o trabalho do assistente social, a valorizar também essa profissão, né? Que a gente luta há tantos anos por valorização, por melhorias salariais. Então a gente espera que com a tua fala, né, a gente possa também mostrar para as pessoas, né, o quão importante é o nosso trabalho e a diferença que o assistente social faz na vida das pessoas. Muitas vezes na rotina do dia a dia a gente não se dá conta, mas com certeza muitas das pessoas que a gente atende nos nossos espaços
de algum modo elas foram tocadas pelo nosso trabalho, mudou a sua realidade, né? Teve mais autonomia na sua vida. Então, com certeza, destacamos muito aqui, né, a importância do assistente social nos seus diversos locais de atuação. Gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de me colocar à disposição, sempre que precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. Muito obrigada, foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês. Nós agradecemos também a tua participação, que foi muito importante para nós. Como eu falei, esse canal aqui é bem para isso, né? Para a gente divulgar, mostrar o nosso trabalho. Então, muito obrigada e muito sucesso aí na tua caminhada profissional, Emília. Muito obrigada também. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. No canal a gente faz a introdução depois. Só apresentar ela no caso agora. Estamos com a Emília. Emília do quê? Emília Fernanda Bezerra. Emília Todo. Ou pode chamar de... pode ter.